Para a configuração de preços de venda, vamos no menu Configurações, Preços. A princípio, o software trabalha com dois conceitos de formulação de preços. Temos a contabilização de preço por alumínio bruto e líquido. A diferença deles dá-se pelo material a ser utilizado como base de cálculo e o quanto será calculado o preço final. Peso líquido. Trata-se de contabilizar apenas o material a ser utilizado na fabricação. O cliente paga pelo que foi cortado, produzido e entregue. Nesta modalidade, não se cobra a sobra dos perfis. Tais sobras ficam em cargo da empresa cobrir esses custos. Já o peso bruto trata-se de contabilizar o material em barras inteiras, independente de como for usados os perfis, ou de quanto irá sobrar. O peso contabilizado parte das barras inteiras. Desta forma, o cliente paga pelo material utilizado e também pela sobra que ficou com a empresa. A definição de qual parâmetro utilizar vai depender do produto em que trabalha, da rotatividade do material, cor e público-alvo. Em grande parte, a margem do alumínio líquido é sempre maior do que a margem do alumínio bruto, pois se cobra mais de menos material, assim o preço sempre ficará equalizado nas duas modalidades. Após essa breve explicação, temos de escolher como formatar este valor de venda. Para formular o preço de alumínio, devemos escolher ou porcentagem, que é a coluna da esquerda, ou reais, que é a coluna da direita. O software, no caso da porcentagem, irá levantar o custo e somar uma porcentagem de venda no alumínio. Por exemplo, se o meu custo de alumínio deu R$100 e eu definir que eu quero 100%, ele irá multiplicar esse valor por 2, sendo vendido a R$200. Agora, se eu definir que eu quero utilizar reais, independente da porcentagem, então nós vamos definir um valor por quilo, por exemplo, R$60 o quilo, independente do meu custo de alumínio. Então, se a peça deu 10 quilos, multiplicando por 60, estarei vendendo ela a R$600. Para alumínio bruto, segue o mesmo conceito, ou utilizamos porcentagem ou utilizamos reais, lembrando que ele utilizará das barras inteiras como base de peso, e não do material apenas cortado e produzido. Os vidros, inserimos uma margem sobre o custo de cada vidro por metro quadrado, somando-se essa porcentagem. Por exemplo, se o vidro custe R$50 o metro quadrado e nós queremos 100% em cima, isso quer dizer que nós vamos vender ele a R$100, duplicando o valor. A mesma condição aplica-se aos acessórios. Levantamos o custo, definimos uma margem e esse valor será somado no valor final. Se um acessório custe R$10 e eu defino 100%, ele será vendido a R$20. Quando se fala em vidro temperado, podemos ter uma margem de venda diferenciada das esquadrias em alumínio, dando mais opção de personalização desses valores. Os valores seguem o mesmo princípio do que foi apresentado. Porcentagem sobre o custo dos vidros, porcentagem sobre o custo dos perfis e porcentagem sobre o custo dos acessórios. Então, definindo essa margem, ela não seguirá o mesmo padrão para esquadrias em alumínio, será uma margem diferenciada apenas para vidro temperado. Custos diversos são valores que poderão ser acrescidos no orçamento, independente das margens já inseridas. Se não desejar incluir esse valor, mantenha sempre o valor zero, aí ele não será contabilizado. Nessa primeira linha temos tributos. O tributos, ele é somado uma porcentagem, que seria a nota fiscal, o valor dos tributos a ser incluso neste orçamento, que o seu cliente irá pagar posteriormente, né? No campo da esquerda temos limite de tributos e na frente VP, que seria valor padrão. Então, se eu definir o valor padrão, esse valor já será automaticamente incluído no meu orçamento. Se eu deixar zero, ele não vai ser incluído. Se eu definir no valor padrão, eu também posso definir um limite. Então, de repente, o meu valor padrão é 10, só que esse limite pode chegar até 12. Então, eu defino o limite que eu posso inserir de tributos e o valor padrão, que ele já será somado automaticamente no orçamento. A mesma situação segue para comissão, defino uma porcentagem de comissão a ser inserida e o valor padrão da comissão a ser inserida automaticamente. Se eu não desejar, mantenho o zero, preencho o zero. RT, que seria a responsabilidade técnica, ele não é a mesma coisa que a comissão, é um campo a mais que você pode inserir, que tem o mesmo conceito, o limite de RT e o valor padrão a ser inserido. Custo financeiro é um acréscimo
geral, independente dos itens acima inseridos sobre o custo final da obra. Nesta etapa, insere algum custo que a empresa queira contabilizar que não se enquadre em nenhum assunto em cima. De repente, às vezes, alguma variação de mercado, às vezes, algum custo operacional que não está nos demais assuntos. Se não houver também, pode deixar 0. Porcentagem de perda líquido. Quando utilizamos o modo de cálculo seja ele reais ou seja ele porcentagem líquido, podemos definir uma porcentagem a ser acrescida que prevê uma possível perda de material. Por exemplo, eu desejo trabalhar no líquido e eu quero definir que aumenta ali 8% para poupar uma possível perda. Ele não é o alumínio bruto, ele vai ser o líquido com uma perda pré-definida. Já o bruto é a perda real mesmo, independente dos itens, ele vai calcular o material por completo. Pode dar uma perda desde 10% a 50%. Tudo depende das tipologias e do material. Limite de desconto é um limite máximo que poderá ser dado de desconto neste orçamento. Então ele não poderá ultrapassar essa porcentagem. Reais por quilo de fabricação. Aqui podemos definir um valor por quilo fabricado, independente da margem já inserida nos materiais. Assim é possível ter um melhor resultado, mais preciso e separando o que é lucro e o que é custo. Reais por metro quadrado de instalação. Aqui podemos definir um valor em reais por metro quadrado que representa a instalação. Este valor é acrescido aos demais valores, independente da margem também já inserida. Ele soma-se esse valor a mais no final da obra. Reais de frete é um valor pré-definido de frete que podemos incluir no orçamento. Se não tiver, pode deixar 0 também, é opcional. Custo da sobra reais quilo bruto. Quando utilizamos o quilo bruto, o cliente ele está pagando o material cortado, produzido, mais a sobra. Só que essa sobra, nós podemos apenas repassar o custo e não ter um lucro sobre ela. Porque se eu coloco 100% no alumínio bruto, eu estou cobrando 100% do utilizado e 100% da sobra. Então posso definir aqui o valor em reais que eu desejo cobrar do cliente apenas da sobra. Assim você não tem lucro, mas também acaba não tendo prejuízo com essa sobra que vai ficar na sua empresa ou vai se virar sucata, enfim, você define a finalidade. O grau de dificuldade, temos aqui uma escala de 1 a 5, é um acréscimo que podemos inserir para cada tipo de produto que estamos vendendo. Assim poderemos cobrar mais de um produto que demanda mais mão de obra e menos de um produto que torna-se mais fácil a execução. Este valor é acrescido sobre o valor final da venda já deste produto. E para que atenda os produtos corretamente, precisamos ajustar no cadastro de cada item a qual grau ele vai representar. Então podemos definir um item que é de fácil execução, uma janela de correr, como grau 1, sem ter acréscimo de repente. Ou uma persiana integrada que tem um grau 3 com 10% a mais por conta da mão de obra que você vai ter. Então você pode definir cada nível, né, de execução, cada dificuldade de execução como um acréscimo maior na venda, independente se o custo é maior ou não.